E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa terceira aula acerca do metabolismo e nutrição microbiana. E nessa videoaula discutiremos aqui como que os organismos serão classificados de acordo com as suas reações metabólicas. Então, nesse sentido, a ideia é que vocês entendam que a gente consegue classificar os micro-organismos de acordo com os seus padrões nutricionais, isto é, a gente consegue classificá-los metabolicamente a depender da fonte de carbono, a depender da fonte de energia que eles utilizam. Beleza? Essencialmente, nós teremos aqui quatro grandes classes. Nós temos os heterotróficos, isto é, são aqueles que dependem de outros organismos. Então, a ideia é que esse microorganismo ele utiliza um composto orgânico como fonte de carbono, como, por exemplo, carboidratos. Os autotróficos, que são aqueles que conseguem utilizar um composto inorgânico como fonte de carbono, exemplo clássico aqui o dióxido de carbono. Os quimiotróficos, que são aqueles que utilizam compostos químicos orgânicos ou inorgânicos como fonte de energia. E os fototróficos, que são aqueles que utilizam a luz como fonte de energia. Então, nesse sentido, esse fluxograma aqui, ele apresenta a fonte de carbono. Então, vamos lá. Você tem todos os organismos, a depender da fonte de energia, a gente pode classificá-los como quimiotróficos, são aqueles que vão essencialmente realizar reações de oxidação e redução, e os fototróficos, que são aqueles que utilizam-se aqui da energia luminosa. Dentro dos quimiotróficos, nós temos aqui aqueles que nós denominaremos como quimioheterotróficos, no qual a gente pode pensar aqui ainda a questão do aceptor final de elétrons, quando utiliza-se o gás oxigênio. A gente tem exemplos clássicos aqui, os animais, fungos, vários protozoários e algumas bactérias. E nós temos ainda os organismos que não utilizam-se aqui do gás oxigênio como aceptor final. E aí nós temos, por exemplo, aqueles que vão utilizar compostos orgânicos, como algumas bactérias, e aqui destaco algumas arqueias, e também nós temos aqui o caso do Clostridium. Nós temos aqui os quimioautotróficos, então nós temos aqui algumas bactérias nitrificantes, várias arqueias. Dentro dos organismos fototróficos, a gente ainda pode pensar aqui na fonte de carbono. Então, tem aqueles que utilizam de compostos orgânicos, como os fotoheterotróficos. Exemplos aqui, trago as bactérias verdes e púrpuras não sulfurosas. E nós temos os fotoautotróficos, que vão utilizar aqui a água para reduzir o dióxido de carbono. Tá? Se eles utilizam-se disso, nós temos aqui a fotossíntese organogênica, presente aqui em plantas, algas e cianobactérias. E quando não tem esse processo de utilização da água para redução do dióxido de carbono, nós temos a fotossíntese anoxionogênica. Exemplo aqui, trago as bactérias verdes e as púrpuras sulfurosas. Parece um pouquinho complexo, mas vocês vão ver que é bem mais simples do que vocês possam imaginar. Então, nesse sentido, a classificação nutricional ela vai se dar a priori, a depender da fonte de energia e a fonte de carbono. Então, nós temos aqui o fotoautotrófico, a fonte de energia é a luz, e a fonte de carbono, dióxido de carbono. Fotoheterotrófico, a fonte de energia é a luz, e a fonte de carbono, compostos orgânicos. O quimioautotrófico vai utilizar-se aqui de compostos inorgânicos, como gás de hidrogênio, amônia, óxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, perdão, ácido sulfúrico, fonte de carbono, dióxido de carbono. E nós temos ainda os quimioheterotróficos, que utilizam-se aqui de compostos orgânicos como fonte de energia, e a fonte de carbono, essencialmente, é compostos orgânicos. Então, nesse sentido, a ideia central é que nós temos aqui uma série de vários processos bioquímicos acoplados, de maneira a qual você tem aqui a liberação de energia através da oxidação dos compostos orgânicos ou inorgânicos, e essa oxidação acaba por acarretar aqui a formação de uma molécula denominada como ATP, beleza? Então, tanto os fototróficos como os quimiorganotróficos, quanto os quimiolitotróficos vão fazer esse processo de oxidação e a conservação da energia se dará aqui sob a forma da molécula de ATP. É importante destacar a vocês que, quando a gente fala do metabolismo microbiano, novamente é importante destacar que o metabolismo é o conjunto, é a somatória de todas as reações
bioquímicas que ocorrem dentro de um organismo. E, essencialmente, nós temos ainda uma subdivisão denominada como reações anabólicas, que são aquelas que estão envolvidas na utilização de energia para um processo biosintético, e as reações catabólicas, que, por sua vez, estão atreladas com a liberação de energia decorrente aí da quebra de moléculas orgânicas complexas. E aí, por sua vez, a gente tem a liberação de moléculas de ATP, né, ou formação de moléculas de ATP, que são utilizadas instantaneamente pela célula para suprir as suas funções metabólicas. Então, essa figurinha extraída aqui do Alberts, Fundamentos de Biologia Celular, ela ilustra muito bem o que acontece aqui. Então, você tem aqui moléculas provenientes da alimentação, elas são degradadas pelas vias metabólicas, e aí você tem a formação de moléculas de ATP, e você forma aqui também as várias unidades fundamentais para a biossíntese. Nesse sentido, essas unidades fundamentais aqui, pelas vias anabólicas, elas vão formar moléculas aí complexas que vão constituir as células. O que é importante destacar a vocês, eu acho que é essencial, vital, é que essa energia ela é extremamente importante porque a célula precisa realizar uma diversidade de vários processos, né? Então, por exemplo, a necessidade de uma célula microbiana, por exemplo, é fazer a biossíntese de partes estruturais, como aparelho celular, membrana, apêndices externos. Existe também a necessidade de fazer a síntese aqui de enzimas, ácidos nucleicos, polissacarídeos, fosfolipídios e demais componentes que uma célula necessite. Há a necessidade de reparo de danos celulares, o crescimento e a multiplicação desse organismo. E também tem-se aqui a questão de armazenamento de nutrientes e excreção de metabólitos, né? Então, todo esse processo de biossíntese representado pelas reações anabólicas ou degradação representada pelas reações catabólicas visa isso. Por sua vez, é importante destacar que quando a gente pensa nesse armazenamento de energia química, ele é basicamente oriundo da quebra das moléculas orgânicas mais complexas, e na hora que a gente tem a ruptura, a quebra dessas ligações químicas, a gente tem aí a liberação de moléculas de ATP, tem a liberação de NADH, NADPH, FADH2 e por aí vai. Além disso, é importante destacar aqui a presença de moléculas carreadoras, que são basicamente aquelas moléculas que contêm uma ou mais ligações químicas, que elas vão se difundir pela célula, beleza? E, por sua vez, essas moléculas elas são extremamente importantes porque elas vão carrear essa energia para a biossíntese e também estão envolvidas aí com outras atividades celulares. De maneira qual, essas moléculas carreadoras elas são extremamente importantes, pessoal, porque elas vão permitir com que reações energeticamente desfavoráveis ocorram aí dentro do organismo. Por sua vez, também é importante destacar que a célula pode fazer aí o armazenamento dessa energia em polímeros de nutrientes, como, por exemplo, glicogênio, poli-beta-hidroxibutirato, outros hidroxialfanalatos. Até mesmo pode haver um armazenamento na forma de enxofre elementar, tá? E, por sua vez, essa energia que é armazenada sobre a forma desses polímeros aí mais complexos, eles são utilizados numa situação na qual há um déficit nutricional. E, nesse sentido, para que esse processo ocorra, é necessário a presença de enzimas, né? Enzimas são basicamente biocatalisadores, então elas vão fazer uma aceleração do processo reacional, de maneira a qual você tem aqui uma diminuição da energia de ativação, e esse processo ele se processa de maneira muito mais rápida, com menos gasto energético, tá? É importante destacar que boa parte das reações químicas que ocorrem dentro de uma célula, se eventualmente não tivesse a presença de enzimas, elas não ocorreriam. Eu gosto sempre de utilizar esse exemplo, mas, por exemplo, estou sendo até redundante, perdão. Quando você pensa na catálise de uma molécula de, por exemplo, amido, presente no pãozinho e etc., se não houvesse enzimas ao longo do trato
gastrointestinal humano, esse processo, por exemplo, você processar uma bisnaguinha demoraria 50 anos. Com a presença de enzimas, a gente consegue reduzir esse processo para 2 ou 3 horas, tá? Então, a ideia é que esses catalisadores, eles vão facilitar as reações químicas, tá? Com o detalhe de que eles não são consumidos e, por sua vez, também não são transformados por elas, tá? Então, a ideia dessa figurinha aqui, ela é bem legal, que a enzima ela vai fazer o quê? Ela diminui a energia de ativação, ou seja, a energia que você precisa desprender para acontecer o processo reacional, e por sua vez, ela ocorre de maneira muito mais rápida na presença de uma enzima, beleza? E a ideia é que a enzima ela introduz uma tensão entre ligações específicas aqui no substrato, o que vai reduzir a energia necessária para que esse processo reacional ocorra, tá? Essa figurinha eu retirei do Lehninger e ela bem exemplifica o que uma enzima faz. Ela se liga de maneira específica ao substrato, reduz a tensão aqui nas ligações específicas, de maneira a qual isso aqui se quebre de maneira muito mais fácil e de maneira mais rápida. E a ideia é que as reações que liberam energia no organismo, seja ele um ser humano ou uma bactéria, visem liberar moléculas energéticas, que no caso são o ATP. Para além disso, é importante destacar que esses processos que liberam energia para a formação de ATP, essencialmente ocorrem em decorrência de reações redox, ou seja, reações de oxidação e redução, tá? Nessa categoria de reações, é importante vocês destacarem que existe uma substância a ser oxidada, ou seja, aquela que vai doar os elétrons, e por sua vez, há uma outra molécula, uma outra substância, que é o que a gente denomina como substância reduzida, ou seja, uma molécula que vai ser uma aceptora de elétrons, tá? Os doadores de elétrons são considerados fontes de energia, então, essencialmente, a gente pode pensar aqui naquelas diversidades de compostos orgânicos e inorgânicos, e, essencialmente, em células microbianas, essas reações são mediadas por carreadores como, por exemplo, o NAD, tá? Que é a forma oxidada, e o NADH, que é a forma reduzida, são os receptores de elétron, tá? E essas moléculas receptoras de elétrons, essas moléculas carreadoras, elas são extremamente importantes para que a gente tenha aqui a formação de ATP, beleza? Além disso, eu posso destacar também o NADPH, que é uma outra molécula reduzida, muito comum aqui no metabolismo microbiano, beleza? Então, essencialmente, o que se tem é uma série de várias reações de oxidação e redução. As reações de oxidação são aquelas que vão liberar os elétrons, né? E as reações de redução são aquelas que vão pegar esses elétrons aí, oriundos desse processo de redox. E nesse sentido, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é o metabolismo quimio-organotrófico. E quando se comenta de metabolismo quimio-organotrófico, é essencial a gente discutir a fermentação e o processo de respiração. Então vamos lá. Quando se pensa em respiração, fermentação, é importante destacar que são as principais estratégias de conservação de energia nos organismos quimio-organotróficos. A saber-se, a fermentação é basicamente um processo catabólico anaeróbio, no qual esse composto orgânico ele é tanto doador quanto receptor de elétrons. Então, no processo fermentativo existe uma baixa produção de energia. Em contrapartida, o processo de respiração celular ele engloba catabolismo anaeróbio ou aeróbio, na qual você tem aqui um composto orgânico que ele é oxidado, e por sua vez nós temos aqui a presença do gás oxigênio como uma molécula que é considerado como um receptor final de elétrons. Quando se fala da respiração celular, nós essencialmente temos 3 etapas. A glicólise, no qual você tem aqui a molécula de glicose sendo convertida a 2 moléculas de ácido pirúvico com produção de ATP e NADH. O ciclo de Krebs, que envolve a oxidação da molécula de acetil-CoA, que nada mais é, pessoal, do que uma molécula derivada do ácido pirúvico.
E, por sua vez, você vai tendo a oxidação dessa molécula formando dióxido de carbono, moléculas de ATP, NADH e FADH2, e a fosforilação oxidativa, que nada mais é do que uma série de várias reações de óxido-redução que vai envolver aqui moléculas que a gente chama de transportadores de elétrons, na qual você tem aqui uma produção bastante significativa de moléculas de ATP. A glicólise ela envolve dois grandes momentos. Um primeiro momento que a gente chama de etapa de investimento. Você tem, por exemplo, a glicólise entrando aqui na célula, sendo fosforilada. E esse processo de fosforilação da glicose é extremamente importante porque acaba fazendo com que a molécula fique aprisionada dentro da célula. E você tem uma segunda etapa na qual você tem o que a gente denomina como etapa de pagamento, tá? Que vai acarretar aqui na formação do ácido pirúvico e também em moléculas de ATP. E nesse sentido, é importante destacar que, ao término da glicólise, que é uma etapa de oxidação parcial da glicose, você tem a formação do ácido pirúvico, ou piruvato. E esse piruvato ele pode ter dois destinos metabólicos. Um processo fermentativo, que essencialmente é um processo anaeróbico, ou a respiração, que é um processo aeróbio, ou seja, vai continuar no ciclo de Krebs e na cadeia transportadora de elétrons. Quando se fala do ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, a ideia é que a molécula de acetil-CoA, que essencialmente é uma molécula derivada do piruvato, ela vai ser agora oxidada, e nesse processo de oxidação você tem a formação de moléculas de ATP ou GTP, a depender do organismo, e moléculas aqui reduzidas, como o caso do NADH e FADH2. Além disso, nesse processo de descarboxilização, você tem a formação também de moléculas de dióxido de carbono, beleza? Por fim, a cadeia transportadora de elétrons, ela engloba aqui 4 complexos de carreadores na membrana citoplasmática dos organismos. Quando eu estou falando de bactérias, por exemplo, isso aqui acontece a nível de membrana plasmática. Quando se fala de um eucarioto, como por exemplo o ser humano, isso acontece nas cristas mitocondriais, tá? Esse processo de transferência de elétrons é um processo energeticamente favorável, beleza? De maneira qual é importante destacar que os componentes dessa cadeia transportadora de elétrons, elas estão agrupadas aqui a partir do menor potencial de redução, e aí a molécula doadora sempre terá uma tendência a doar esses elétrons aqui do que a molécula aceptora, beleza? De maneira qual, o processo em decorrência disso é o que a gente chama de fosforilação oxidativa. Você vai ter aqui um fluxo de prótons de hidrogênio voltando-se aqui para a região citoplasmática, que é energeticamente favorável, então é um processo espontâneo, de maneira qual você tem aqui a síntese de ATP em decorrência aqui de uma bomba que a gente chama de ATP sintase, tá? Basicamente, a ATP sintase é uma proteína com várias subunidades que ela está embebida aqui na membrana citoplasmática dos micro-organismos, como, por exemplo, as bactérias. E aí, essa ATP sintase, ela faz a translocação desses prótons de hidrogênio, e aí, nesse processo de translocação, você tem a formação de moléculas de ATP. Em contrapartida, o processo fermentativo, ele basicamente é um processo anaeróbio, no qual o piruvato ele pode ser reduzido a etanol, lactato, entre outras coisas. E o NADH ele é reoxidado a NAD para que haja aqui a liberação desse carreador, para que novamente ele possa ser utilizado na glicólise. Então você tem aqui alguns exemplos de bactérias láticas, leveduras, que fazem esse processo aqui de fermentação. Eventualmente, você pode ter aqui a utilização de outros açúcares para ser fermentados aí por esses micro-organismos. Então, por exemplo, a beta-galoxidase, você tem a sacarose que pode ser utilizado, a lactose, frutose, podem ser convertidos, por exemplo, a glicose, e aí utilizado para via glicolítica pela ação de isomerases.
Os micro-organismos também podem produzir amilases, que fazem a degradação de amido, celulase, para fazer a degradação de celulose, de maneira a qual você tem a liberação aqui de glicose para ser utilizada aí pela via glicolítica e também pelos processos fermentativos, tá? Então percebam que existe uma diversidade de processos fermentativos, em especial quando se comenta de processos biotecnológicos. Fermentação é extremamente importante porque você tem uma diversidade de vários produtos finais aqui que são importantes, por exemplo, ó, ácido lático, etanol, ácido propanoico, ácido acético, acetona, ácido isopropílico, ácido lático e por aí vai. Tudo isso aqui pode ser utilizado pela indústria alimentícia, farmacêutica e por aí vai. Então, aqui tem alguns exemplos de fermentações bacterianas e alguns organismos que utilizam. Então, por exemplo, leveduras, glicosomonas, a streptococcus conseguem fazer fermentação homolática e por aí vai, tá? Isso aqui foi extraído do De Brock. E aí, é importante destacar que a respiração nada mais é do que um processo de oxidação do piruvato de dióxido de carbono, garante um maior rendimento energético quando comparado ao processo fermentativo. Na respiração aeróbia, você tem aqui o gás oxigênio como receptor final de elétrons, beleza? A respiração anaeróbia engloba aqui outros receptores em condições anóxicas. Na respiração, o transporte de elétrons, ele ocorre aqui na membrana até o seu receptor final ser acoplado ao mecanismo de conservação de energia, isto é, a ideia é que você tenha ao término desse processo a produção de ATP, beleza? E a respiração, como eu falei, ela pode ser subdividida em respiração anaeróbia, então muito bem caracterizada aqui pela via glicolítica, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa na ausência de oxigênio. A substância receptor de elétrons pode eventualmente variar aqui, tá? É importante destacar que nesse processo você tem uma menor produção de ATP. Em grande maioria dos procariotos anaeróbios são anaeróbios facultativos, ou seja, eles utilizam uma diversidade diferente de receptores, a depender do tipo de habitat. E aqui, para vocês terem uma noção, existem alguns tipos comuns aqui de respirações anaeróbias. Então, você tem aqui, ó, respiração na qual você usa o nitrato, sulfonato, ferro, fumarato, e vai ter aqui a produção desses processos. Aqui, ó, um exemplo de uma bactéria com espaço periplasmático, tá bom? E, por fim, tem aqui o metabolismo quimiolitotrófico, que é justamente a utilização de compostos inorgânicos como fonte de energia, isso aqui é muito presente em muitas bactérias e arqueias. Uma grande variedade de compostos usados são, por exemplo, gás hidrogênio, compostos contendo nitrogênio e enxofre, monóxido de carbono, ferro, manganês, tá? Você tem a oxidação desses compostos inorgânicos, vai lá para a cadeia transportadora de elétrons, tem ciência de ATP, tá? E aí os aceptores de elétron. Em aerobiose, gás oxigênio, e na aerobiose você tem alguns outros compostos como nitrito e sulfato, tá? Geralmente são organismos são autotróficos, ou seja, eles utilizam dióxido de carbono como fonte de carbono e muitas vezes usam aí produtos de excreção dos quimiorganotróficos, tá? E é importante a gente comentar sobre isso, porque veremos que compreender o metabolismo microbiano é extremamente importante na hora que a gente vai utilizar aqui esses conhecimentos para estudar a patogenicidade de algumas bactérias, para a descoberta de novos alvos terapêuticos, na tecnologia de fermentações, até mesmo aqui na aplicação ambiental para processos de biorremediação. Beleza? A literatura adotada foram essas, em especial o De Brock, a 13ª edição. Beleza? Se você tiver curtido essa videoaula, deixe o seu like, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um super beijo e até a próxima. Fui!